Na minha formatura, minha família me entregou um pequeno envelope e riu, me chamando de garota pobre. Dentro havia uma passagem de avião só de ida. Achei que fosse uma piada cruel até pousar e um motorista me contar a verdade. Então, eu peguei tudo. É aqui que a história realmente começa e você não vai querer perder o que acontece. Certifique-se de estar inscrito para acompanhar até o fim. Estamos sempre curiosos. De onde no mundo vocês estão assistindo hoje? Nos contem nos comentários. Eu ainda tentava tirar o confete do cabelo quando o envelope caiu no meu colo. Era uma coisa pequena, branca simples, sem laço, sem brilho. Parecia o tipo de envelope que se usa para uma lista de compras, não para um presente de formatura. Meus dedos tremeram levemente quando o peguei, e disse a mim mesma que era só o frio do ar-condicionado do restaurante, não nervosismo, não aquela sensação oca e conhecida que morava no meu peito pelos últimos 7 anos. Meu pai, Ricardo, estava sentado do outro lado da mesa, na cabeceira, com os olhos fixos no prato de peixe. Ele não olhava para mim. Não olhava de verdade havia anos, não desde que se casou com Vitória. À direita dele, Vitória Lombardi, minha madrasta há 6 anos, usava um sorriso que não chegava aos olhos. Era o tipo de sorriso que ela reservava para os momentos em que sabia que estava prestes a dar um golpe. E ao lado dela, minha meia-irmã Larissa, recostada na cadeira com o celular já erguido, filmando, sem dúvida esperando capturar algo que valesse postar. Vá em frente, disse Vitória, a voz suave como seda sobre vidro quebrado. Abra. O resto do restaurante zumbia ao nosso redor. Outras famílias celebrando, tilintando taças, rindo livremente. Meu pequeno grupo de 4 parecia estar em outro planeta. Deslizei o dedo sob a aba e rasguei. Dentro havia um único pedaço de papel, uma passagem de avião impressa, só de ida, partindo em 3 dias. Destino: uma pequena cidade litorânea chamada Praia Serena, um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Fiquei olhando para ela por um longo momento, esperando o desfecho. Não demorou. Espero que goste, garota pobre, disse Larissa, e a risada que se seguiu foi afiada e performática, o tipo que ela havia aperfeiçoado para os seguidores nas redes sociais. Vitória acompanhou com uma risada mais baixa, mais refinada, cobrindo a boca com os dedos do jeito que fazia quando queria parecer delicada. Garota pobre. Esse era o nome que eles me davam. Tinha começado baixinho, um comentário aqui, um sussurro ali, mas ao longo dos anos havia se tornado minha identidade naquela casa. Eu era a garota que trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade. A garota que usava roupas da temporada passada, não importava que tivesse comprado em brechó. A garota que não podia pagar as viagens de Spring Break, as bolsas de marca ou o carro novo que Larissa ganhara no aniversário de 16 anos. No mundo deles, dinheiro era a medida de uma pessoa, e por essa medida eu não era nada. Meu pai finalmente ergueu os olhos. É uma passagem, Lorena, disse ele, como se isso explicasse tudo. Sua voz era plana, quase apologética, mas não o suficiente para realmente impedir o que estava acontecendo. Eu vejo isso, respondi baixinho. Uma passagem só de ida para exatamente onde? Para algum lugar onde você possa começar do zero, disse Vitória, inclinando a cabeça com aquela simpatia ensaiada que usava como máscara. Você trabalhou tanto, querida. Achamos que poderia usar uma pequena aventura antes de descobrir o que vem depois. Considere nosso presente. Havia algo nos olhos dela, um brilho que eu não conseguia ler direito. Satisfação, alívio. Era como se ela já estivesse me imaginando longe, um problema arrumado e enviado para longe. Larissa bufou. É uma aventura. Leve pouca coisa. Ok, é só de ida por um motivo. A risada que se seguiu foi a pior parte. Não porque era alta, mas porque era tão casual, tão sem esforço, como se esmagar o espírito de alguém fosse apenas mais um prato da refeição. Eu fiquei ali com aquela passagem na mão, o peso dela, ao mesmo tempo nada e tudo, e senti algo dentro de mim mudar, não quebrar. Eu já havia quebrado vezes demais para quebrar de novo. Era algo diferente, algo mais duro. A traição era pior que a pobreza pela qual eles zombavam de mim. Eles não estavam apenas dispensando minhas lutas, estavam celebrando elas. Não dormi aquela noite. Fiquei deitada na cama estreita do meu quarto alugado, o que dividia com 2 outras garotas em um apartamento apertado perto da faculdade,
e encarei o teto, virando a passagem na mente repetidamente. A luz fluorescente da rua lá fora lançava listras pálidas pelas persianas, e cada sombra parecia pulsar com o eco das risadas deles. Garota pobre, garota pobre, garota pobre. As palavras tocavam em loop. Um metrônomo cruel, marcando o tempo com meu coração acelerado. Pressionei as palmas contra os olhos até ver estrelas, tentando afastar a memória, mas ela se agarrava a mim como fumaça. Às 2 da manhã, meu celular vibrou. Peguei, esperando irracionalmente que pudesse ser meu pai. Uma mensagem dizendo que sentia muito. Uma ligação para dizer que a passagem tinha sido um erro, que ele consertaria. Era Larissa. Uma foto havia sido postada nas redes sociais dela. Eu conseguia ver mesmo sem clicar. A prévia mostrava a parte de trás da minha cabeça, o envelope nas minhas mãos e a borda da passagem visível logo acima da aba. A legenda dela dizia: mandando nossa garotinha pobre para o mundo. Avião. Talvez ela encontre um real por aí. Os comentários já rolavam. Alguns eram solidários. A maioria ria junto. Coloquei o celular virado para baixo no colchão e respirei devagar, contando cada respiração do jeito que minha terapeuta havia me ensinado anos atrás, quando ainda podia pagar terapia. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Inspirar, expirar. Na manhã seguinte liguei para meu pai. Ele atendeu no quarto toque e eu conseguia ouvir a voz de Vitória ao fundo, abafada, mas inconfundível. Um murmúrio baixo de instrução. Lorena, disse ele, como você está se sentindo em relação ao presente? Presente? Repeti. Pai, é uma passagem só de ida para um lugar que eu nunca ouvi falar. Sem passagem de volta, sem reserva de hotel, sem plano. Como exatamente isso é um presente? Houve uma pausa. Eu quase conseguia ouvi-lo escolhendo as palavras como um homem escolhendo o passo em gelo fino. Vitória achou que seria bom para você. Você sabe que ela tem seus melhores interesses no coração. Um som amargo e afiado escapou de mim, algo entre riso e suspiro. Tem mesmo? Ela realmente tem? Lorena. Ela me chamou de garota pobre, pai, na minha formatura, na frente de todo mundo, e você ficou sentado ali. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer coisa que ele pudesse dizer. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Desculpe, vou falar com eles. Você sempre diz isso, respondi, e nada nunca muda. Desliguei antes que ele pudesse responder, e fiquei ali na beira da cama com as mãos apertadas no colo, olhando para a passagem na mesinha de cabeceira. E então, baixinho, um pensamento surgiu. Não era novo. Eu o carregava havia anos, guardado no fundo da mente como uma pedra no bolso. Mas agora, ele subia à superfície com clareza surpreendente. Eles haviam esquecido uma coisa crucial. Eu não sabia exatamente o que isso significava ainda. Não completamente, mas sentia nos ossos a sensação inegável de que algo estava chegando, algo que eles não haviam previsto, algo que havia sido colocado em movimento muito antes de Vitória deslizar aquele envelope pela mesa. Peguei a passagem, passei o polegar pelo destino impresso em letras pequenas e nítidas e tomei uma decisão. Eu iria. Para entender por que aquela passagem parecia tanto um insulto quanto uma porta, você precisa entender o que veio antes. Minha mãe saiu quando eu tinha 9 anos. Sem bilhete, sem aviso, só um armário vazio e um pai que ficou sentado à mesa da cozinha por 3 dias sem falar. Aprendi a fazer meu próprio lanche, a assinar meus próprios documentos da escola, a me tornar invisível quando o silêncio ficava pesado demais. Aos 12 anos, eu praticamente me criava sozinha. Então, quando eu tinha 16 anos, meu pai conheceu Vitória Lombardi num retiro corporativo. Ela era polida, confiante e falava sobre consultoria de estilo de vida com um ar de mistério que a fazia parecer muito mais importante do que provavelmente era. Eu nunca entendi direito o que uma consultora de estilo de vida realmente fazia. Havia menções vagas sobre curar experiências e otimizar marcas pessoais, mas ela se vestia bem, dirigia um carro de luxo e se portava como alguém que acreditava que o mundo lhe devia um palco. Em 6 meses, ela e meu pai estavam casados. Em 1 ano, Larissa havia se mudado e minha casa de infância, modesta como era, tornou-se um lugar que eu já não reconhecia. O antigo jardim da minha mãe foi substituído por cascalho decorativo. Meu quarto foi repintado sem minha opinião. Minhas coisas foram encaixotadas e mudadas para o menor quarto da casa.
Vitória disse que era melhor aproveitamento do espaço. Larissa disse que era porque eu não merecia o quarto bom. Eu desisti daquele quarto completamente quando saí para a faculdade, levando apenas 2 malas e uma pequena caixa de madeira que minha avó Margarida me dera antes de falecer. Vovó Margarida. Só pensar nela trazia uma dor apertada e quente ao peito. Ela era mãe do meu pai, uma mulher quieta, digna, com cabelos prateados, mãos firmes e uma mente como uma armadilha de aço. Tinha sido investidora imobiliária na juventude, embora, na época em que a conheci, toda a família achasse que ela havia perdido tudo num mau negócio. Morava num pequeno apartamento arrumado, fazia o melhor bolo de limão do estado e nunca reclamava de dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta, Lorena. Ela me disse uma vez, os olhos azuis afiados e claros. Não uma arma. Pessoas que usam como arma já perderam algo muito mais valioso. Ela faleceu durante meu primeiro ano de faculdade, quietamente durante o sono. No funeral, Vitória se inclinou para Larissa e sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. Bem, pelo menos não tem espólio para brigar. E foi isso. Sem herança, sem propriedade, só a caixa de madeira, que continha uma carta escrita à mão, uma foto desbotada da minha avó jovem em frente a uma grande casa à beira-mar e uma chave numa corrente fina de latão. A carta simplesmente dizia: quando for a hora certa, você vai saber o que fazer. Eu guardei aquela caixa por 4 anos, mudando de dormitório para apartamento, sem entender completamente seu significado, mas incapaz de soltá-la. Agora, sentada na minha cama com uma passagem só de ida para uma cidade litorânea, que nunca ouvira falar, puxei a caixa da prateleira acima da cama e abri. Estudei a foto novamente. A casa, o mar, o jeito como minha avó ficava com os braços cruzados e um olhar de autoridade quieta no rosto. Virei a chave nos dedos e li a carta mais uma vez. Quando for a hora certa, você vai saber o que fazer. Algo se encaixou. Não um som, um sentimento, uma certeza profunda e ressonante, como uma fechadura finalmente encontrando sua chave. Vitória achava que estava me mandando embora sem nada. Larissa achava que estavam provando de uma vez por todas que eu não era nada. Mas eles haviam esquecido uma coisa crucial. Eu tinha uma avó que nunca fazia nada sem motivo, e eu tinha uma chave que nunca fora explicada. 3 dias depois, embarquei no avião com nada além de uma mochila, a caixa de madeira e um fogo quieto queimando no peito. O avião pousou num pequeno aeroporto regional, aninhado entre colinas verdes ondulantes e a vastidão cinzenta do Atlântico. Desci na pista para uma parede de ar com cheiro de sal, a mochila pendurada num ombro, a caixa de madeira pressionada contra as costelas dentro do casaco. O terminal era minúsculo, 2 portões, um carrinho de café e uma fileira de cadeiras plásticas que pareciam não ter sido trocadas desde os anos 1980. Não era um lugar onde as pessoas chegavam por acidente. Eu não tinha hotel, não tinha passagem de volta, nenhum plano, além da sensação de saber que minha avó havia deixado um rastro e eu finalmente o seguia. E então eu o vi. Ele estava de pé logo depois da área de retirada de bagagem, segurando uma pequena placa branca com meu nome impresso em letras cuidadosas. L. Almeida. Era um homem mais velho, meia-idade, talvez com cabelos grisalhos, terno escuro passado e o tipo de postura calma e firme que sugeria que ele esperava havia muito tempo por algo chegar. Senhorita Almeida? Perguntou enquanto eu me aproximava, a voz baixa e medida. Sou eu, respondi, o coração martelando. Quem é você? Meu nome é Tiago Silva. Fui o administrador dos bens da sua avó por quase 30 anos. Ele fez uma pausa e algo quente brilhou em seus olhos. Reconhecimento, talvez? Ou alívio? Ela me pediu para estar aqui quando você chegasse. Disse que você viria. Ela tinha bastante certeza. Minha garganta apertou. Ela planejou isso. Posso pegar sua mochila, senhorita Almeida? Tem um carro lá fora. Explicarei tudo no caminho. Hesitei por apenas um momento. A chave na caixa de madeira, a foto da casa à beira-mar, a passagem que era para me banir. Cada fragmento dos últimos 4 anos de repente convergia para um único ponto, e eu não ia me afastar disso agora. Segui-o até um sedã preto elegante estacionado na calçada. E enquanto nos afastávamos do aeroporto, Tiago começou a falar. Sua avó, Margarida Almeida, era uma mulher notável, disse ele. A maioria das pessoas na sua família
Acreditava que ela havia perdido a fortuna num colapso imobiliário nos anos 90. Essa foi uma história que ela criou deliberadamente. A verdade é que ela nunca perdeu um centavo. Simplesmente transferiu tudo: propriedades, investimentos, um trust considerável para uma estrutura privada que só ativa sob condições muito específicas. Que condições? Ele me olhou pelo retrovisor. Você se formar na faculdade com seu diploma de arquitetura. No momento em que isso aconteceu, o patrimônio foi projetado para passar para o seu nome. A passagem que você recebeu não foi aleatória. Sua avó providenciou para que ela chegasse até você através da casa do seu pai. Ela sabia que eventualmente alguém naquela casa iria querer você longe. Ela transformou a crueldade deles na própria chave que traria você para cá. Minhas mãos tremiam. Pressionei-as contra as coxas e olhei pela janela para a costa se desenrolando diante de nós. Penhascos rochosos, faróis desgastados, e então, surgindo de um ponto de terra que se projetava no mar, uma casa. Não só uma casa, um casarão. Uma mansão elegante e ampla com paredes brancas de madeira, persianas escuras e um mirante no telhado. Era a casa da foto, exatamente como minha avó havia ficado diante dela décadas atrás, com aquela autoridade quieta nos olhos. Isso é seu, senhorita Almeida, disse Tiago baixinho. Tudo isso, a casa, os terrenos, o trust. Sua avó passou anos garantindo que estaria protegido, intocável por qualquer um que tentasse reivindicá-lo pelas razões erradas. Vitória, sussurrei. Tiago assentiu. Sua avó era uma mulher perceptiva. Ela sabia sobre sua madrasta, sabia o tipo de influência que ela tinha sobre seu pai. Por isso o trust foi estruturado daquela forma, blindado, com você como única beneficiária. Sem contestação, sem divisão. Tudo pertence a você. Ele me entregou um envelope lacrado do porta-luvas. Dentro havia uma carta na caligrafia da minha avó, firme, elegante e inconfundivelmente dela. Minha querida Lorena, se você está lendo isto, então se formou, e o mundo tentou fazer você se sentir pequena. Não vai conseguir. Eu deixei tudo para você, não porque você é minha neta, mas porque é a única que sempre entendeu que dinheiro não é uma arma. Use isso bem. Proteja o que importa e nunca deixe ninguém fazer você se sentir menos do que é. Com todo o meu amor, vovó Margarida. Dobrei a carta cuidadosamente, pressionei contra o peito e fiz uma promessa silenciosa. Então olhei para Tiago. Preciso entender tudo. Cada detalhe deste patrimônio. Cada proteção que minha avó colocou. E preciso falar com o advogado que montou isso. Daniel Torres, disse Tiago. Ele é o advogado do Trust há 15 anos. Está esperando sua ligação. Naquela noite, sentada no escritório da minha avó, uma sala que ainda cheirava a bolo de limão e livros antigos, liguei para Daniel Torres. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse sentado ao lado do telefone por anos. Senhorita Almeida, disse ele calorosamente. Parabéns pela formatura. Sua avó falava de você com frequência. Ela tinha muito orgulho. Obrigada, respondi, a voz mais firme do que esperava. Preciso saber com o que estou lidando e preciso saber se alguém pode contestar isso. O Trust Família Almeida é, na minha opinião profissional, inabalável, disse Daniel. Sua avó foi extraordinariamente minuciosa. No entanto, recomendo que nos movamos rapidamente para registrar formalmente sua reivindicação e garantir toda a documentação dos bens. Quanto antes o Trust for ativado no registro, menos espaço haverá para interferência. Faça isso, disse eu. E, senhor Torres, mais uma coisa. Gostaria que investigasse minha madrasta, Vitória Lombardi. Descubra tudo o que puder sobre suas finanças, seus negócios e seu histórico. Algo me diz que ela não é só cruel. Está escondendo algo. Houve uma pausa. Então Daniel disse com um tom de respeito quieto. Terei um relatório preliminar para você em 48 horas. Desliguei o telefone e me recostei na cadeira da minha avó, olhando pela janela para o Atlântico escuro. As ondas batiam contra as rochas abaixo, firmes e implacáveis, e senti uma versão de mim mesma, que eu não sabia que ainda estava viva subindo à superfície. Vitória havia me chamado de garota pobre. Larissa havia rido. Meu pai havia desviado o olhar. Mas eles haviam esquecido uma coisa crucial. Eu era neta de Margarida Almeida e estava cansada de ser pequena. O relatório de Daniel chegou em menos de 2 dias, e era pior do que eu imaginava. Vitória Lombardi,
cujo nome legal descobri ser Vitória Lynn Lombardi, e não o hifenado que usava com tanto orgulho, tinha um rastro de irregularidades financeiras que se estendia por mais de uma década. Havia dívidas pendentes com credores privados, um negócio de consultoria de estilo de vida que falhara e fora dissolvido silenciosamente após investigação sobre depósitos de clientes mal utilizados e um padrão de se aproximar de homens com bens. Meu pai era seu terceiro marido. Os 2 primeiros haviam perdido somas significativas antes de se divorciarem dela. Mas o detalhe mais condenatório era este. 6 meses atrás, Vitória havia consultado discretamente um advogado de sucessões, sem relação com Daniel, perguntando se uma enteada poderia contestar o patrimônio de uma avó segundo a lei estadual. Ela estivera farejando o legado da minha avó antes mesmo que eu soubesse que ele existia. Não havia encontrado nada, claro. O escritório de Daniel garantira isso. Mas o fato de ela ter procurado me dizia tudo o que eu precisava saber. Liguei para meu pai naquela noite. Ele atendeu com um cansaço que se tornara seu tom padrão. Lorena, você está bem? Onde você está? Estou bem, pai. Estou exatamente onde preciso estar. Mas preciso te perguntar uma coisa. E preciso que seja honesto comigo pelo menos uma vez. Uma longa pausa. Ok. Vitória sabia sobre o patrimônio da vovó Margarida? Sabia que poderia haver algo para mim? Outra pausa, mais longa desta vez. Eu conseguia ouvir a respiração dele, superficial e irregular. Ela fez perguntas depois que sua avó faleceu. Queria saber se havia um testamento, um trust, qualquer coisa. Eu disse a ela o que todo mundo acreditava, que sua avó havia perdido tudo. Eu não sabia nada diferente, Lorena. Juro. Mas ela não acreditou em você. Eu não sei o que ela acreditava. Ela deixou o assunto depois de um tempo. Achei que tivesse seguido em frente. Ela não seguiu em frente, pai. Consultou um advogado de sucessões 6 meses atrás. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Ok. Você ouviu. Ela estava tentando encontrar um jeito de reivindicar o patrimônio da vovó para si, para Larissa. Não para você, não para mim. Isso não pode, Lorena. Ela não faria isso. Pai, disse eu. E minha voz falhou pela primeira vez desde que havia pousado. Ela me chamou de garota pobre na minha formatura. Me entregou uma passagem só de ida e riu. Ela me queria longe, não porque era generosa, mas porque me queria fora do caminho. E você deixou. Eu não sabia, sussurrou ele. Não sabia sobre o advogado. Há muita coisa que você não sabe, pai, mas vou garantir que saiba em breve. Desliguei antes que ele pudesse responder e fiquei no escritório com o relatório de Daniel espalhado na mesa à minha frente. A evidência era clara. Vitória não era só uma madrasta cruel com língua afiada. Era uma operadora calculista que circulava os bens da minha família havia anos, e eu havia sido o obstáculo que ela mais queria remover. Na manhã seguinte, liguei diretamente para Vitória. Ela atendeu com sua habitual doçura açucarada. Lorena, querida, como foi sua pequena viagem? Encontrou sua aventura? Na verdade, encontrei, disse eu, mantendo a voz calma e firme. Encontrei algo bem interessante. Sabe, aquela passagem que você me deu, a que achou que me mandaria embora, me levou direto ao patrimônio da minha avó. O silêncio do outro lado foi imediato e absoluto. Para uma mulher que nunca perdia a compostura, a pausa durou 1 segundo a mais. Desculpe, disse ela, a voz de repente mais tensa. O que você quer dizer com o patrimônio dela? Quero dizer que minha avó não perdeu a fortuna, Vitória. Ela a protegeu. Colocou num trust para mim e estou no meio dele agora. Uma casa na costa. Propriedades, investimentos, tudo meu. Isso é impossível, disse Vitória. E agora a seda havia sumido da voz dela, substituída por algo cru e irregular. Não havia nada. Seu pai confirmou. Meu pai não sabia. Esse era o ponto. Ela não confiava em você. E se provou certa em ser cuidadosa, porque 6 meses atrás você consultou um advogado de sucessões sobre contestar o patrimônio de uma avó. De quem era o patrimônio que você perguntava, Vitória? O meu. A explosão que se seguiu foi espetacular na sua falta de jeito. Como ousa? Sibilou ela. Como ousa espionar mim, sua ingrata, miserável? Aquelas eram conversas privadas. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito, disse eu uniformemente. É minha família. É o legado da minha avó.
e você não tem absolutamente nenhuma reivindicação sobre ele. O trust é blindado. Daniel Torres, o advogado, você pode pesquisar, confirmou. Não há contestação, não há divisão. Você e Larissa nunca verão um único centavo disso. Você acha que é tão esperta, cuspiu Vitória. Acha que ganhou algo. Ainda é só uma garotinha pobre que... Sou neta de uma mulher que te viu chegando de longe, disse eu. E quero que saiba que a própria passagem que você me deu para me livrar de mim foi a chave que ativou tudo. Você me entregou minha própria herança e riu enquanto fazia isso. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não havia vacilado uma única vez. E pela primeira vez em 7 anos, a doroca no peito parecia menos uma ferida e mais um espaço sendo preenchido por algo forte. Vitória não aceitou a notícia em silêncio. Em 48 horas após nossa ligação, recebi uma carta formal entregue por motoboy no casarão de Praia Serena, de um escritório de advocacia que eu não reconhecia. A carta exigia que eu cessasse todas as ações relacionadas ao suposto Trust Família Almeida, pendente de uma revisão completa da legitimidade do trust e das circunstâncias de sua ativação. Estava assinada por um advogado chamado Gerald Pratt, cujo perfil online revelava uma prática focada em sucessões contestadas e, curiosamente, um histórico de representar clientes em casos de fraude financeira. Vitória havia contratado um advogado. Ela estava vindo atrás do trust. Daniel revisou a carta e me ligou naquela mesma tarde. Seu tom era calmo, mas direto. Gerald Pratt é agressivo, mas não particularmente cuidadoso. Esta carta é cheia de fanfarronice, mas não tem base legal. O trust está registrado, ativado e totalmente conforme a lei estadual. Vitória não tem relação de sangue nem por adoção com Margarida Almeida. Ela não tem nenhuma reivindicação. No entanto, o fato de ela ter contratado um advogado significa que não vai desistir. Devemos nos preparar para que ela tente algo não convencional. Como o quê? Pressão pública, redes sociais, manipulação familiar. Ela vai tentar fazer parecer que você está roubando da família, virar seu pai contra você, pintar você como gananciosa ou desonesta. É uma estratégia comum quando a lei não está do lado. Ele estava certo. Em poucos dias, Larissa havia postado um vídeo em seus canais de redes sociais com o título "Minha meia-irmã está escondendo uma fortuna secreta e não quer dividir com a família". O vídeo era leve em fatos e pesado em lágrimas, especialidade de Larissa, e me pintava como uma garota egoísta e secreta que havia abandonado a família no momento em que encontrou dinheiro. Os comentários estavam divididos. Alguns chamavam Larissa de mimada, outros ficavam do lado dela, dizendo que riqueza familiar deve ser compartilhada. Algumas pessoas reconheceram meu nome do post anterior de garota pobre e ligaram os pontos, apontando a crueldade de zombar da pobreza de alguém e depois exigir sua herança. Não respondi publicamente. Daniel aconselhou contra. Deixe ela falar, disse ele. Cada post que ela faz é evidência de motivação. Estamos construindo um caso, Lorena, não só para o trust, mas para o quadro completo. E o quadro completo era impressionante. A investigação mais profunda de Daniel sobre o passado de Vitória revelou 3 queixas formais contra o negócio de consultoria dela por ex-clientes que alegavam que ela havia se apropriado indevidamente de fundos destinados a portfólios de investimento que prometera gerenciar. Nenhuma das queixas levara a acusações. Vitória havia resolvido silenciosamente cada vez, mas o padrão era inconfundível. Ela tinha histórico de encontrar o dinheiro dos outros e tentar torná-lo seu. Ainda mais preocupante foi a descoberta de que Vitória havia encorajado meu pai a fazer uma segunda hipoteca na nossa casa familiar 2 anos atrás, supostamente para financiar reformas que nunca se materializaram. O dinheiro, segundo Daniel rastreou, havia ido para pagar credores privados de Vitória. A casa do meu pai, a casa onde cresci, a que minha mãe ajudara a construir, agora estava hipotecada até o limite para cobrir as dívidas de Vitória. Meu pai não sabia, ou talvez soubesse e não conseguisse encarar. Liguei para ele novamente. Dessa vez, não fiz perguntas. Pai, vou te contar uma coisa e preciso que escute. Não como marido de Vitória, não como padrasto de Larissa, como meu pai. Ok, disse ele, a voz mal audível. Vitória fez uma segunda hipoteca na casa. O dinheiro não foi para reformas.
Foi para os credores dela. Ela vem usando seus bens para pagar dívidas do negócio falido e gastos pessoais. Tenho a documentação. Daniel pode explicar tudo. O silêncio se estendeu tanto que achei que a ligação tivesse caído. Então ouvi algo que não ouvia. Havia anos. Meu pai chorando. Não alto, não dramaticamente, só a respiração quieta e irregular de um homem que fingira por tanto tempo que o peso da fingimento finalmente o esmagara. Eu não queria ver, disse ele. Achei que se mantivesse a paz tudo ficaria bem. Achei que ela queria o bem. Eu sei, pai, disse eu suavemente, mas você precisa ver agora. Ela contratou um advogado para contestar o trust da vovó. Está usando Larissa para me atacar publicamente e vem drenando sua casa há anos. Você tem uma escolha a fazer. Que escolha? Você pode continuar ao lado dela, ou pode ficar ao meu lado. Mas não pode fazer as duas coisas. Não mais. Ele não respondeu naquela noite. Disse que precisava de tempo e eu dei, porque dizia sério. A escolha tinha que ser dele. Eu não podia fazer por ele e não tentaria. Mas o tempo estava se esgotando. Daniel havia recebido notificação de que Gerald Pratt estava entrando com uma petição para contestar a ativação do trust, alegando que as condições da minha formatura eram vagas e inexequíveis. A audiência estava marcada para 3 semanas. Daniel estava confiante. A linguagem do trust é a prova de balas, me assegurou. Mas quero ir além. Quero apresentar não só a documentação do trust, mas o registro completo da conduta financeira de Vitória, o histórico dela, as queixas, a hipoteca. Quero que o tribunal veja exatamente quem está por trás desse desafio e por quê. Faça, disse eu. Tudo. E então esperei. Caminhei pelos terrenos do casarão da minha avó todas as manhãs, ouvindo as ondas, sentindo o ar salgado na pele. Sentei no escritório dela e li os livros de arquitetura nas prateleiras. Livros que ela guardara percebi agora, para mim. Segurei a chave de latão na mão e entendi finalmente o que havia se aberto. Não uma porta, mas um futuro. Minha avó havia planejado tudo isso. Cada detalhe, cada proteção, cada salvaguarda. Ela soubera que um dia alguém tentaria tomar o que era meu e garantira que não pudessem. A audiência estava chegando, a verdade estava pronta e eu não tinha mais medo. A audiência foi realizada num tribunal estreito no centro de Praia Serena. Um prédio com pisos de madeira rangentes, janelas altas em arco e o tipo de dignidade quieta que fazia toda voz elevada parecer uma violação. Não era um grande palco, mas era o certo. Minha avó teria apreciado isso. Daniel Torres sentou ao meu lado na mesa do requerente, a pasta aberta, os documentos organizados com precisão militar. Do outro lado do corredor, Gerald Pratt sentava com Vitória, que usava um vestido cinza-carvão e um colar de pérolas que reconheci porque havia visto na caixa de joias da minha mãe anos atrás, antes de Vitória reorganizar os pertences da família. Meu pai não estava com ela. Estava na última fila da galeria, sozinho, as mãos apertadas entre os joelhos, os olhos fixos no chão. Larissa não estava presente. Daniel havia aconselhado contra, e por uma vez Vitória concordara, provavelmente porque não queria os dramas de redes sociais da filha minarem a gravidade dos procedimentos. A juíza era uma mulher na casa dos 60 anos, chamada Catherine Barlow, de olhos afiados, paciente e conhecida, segundo Daniel, por ter pouca tolerância para contestações frívolas de sucessões. Ela revisou os registros iniciais com uma minúcia que fazia a sala parecer menor. Então ergueu os olhos e se dirigiu diretamente a Gerald Pratt. Advogado, li sua petição. O senhor está contestando a ativação do Trust Família Almeida com base na alegação de que a linguagem condicional é vaga e inexequível. Correto? Gerald Pratt se levantou e ajustou a gravata. Sim, meritíssima. O Trust estipula que a beneficiária deve completar sua educação para ativar o patrimônio. Nossa posição é que essa linguagem é ambígua. Não especifica um grau, uma instituição ou um nível de conclusão. Poderia significar qualquer coisa, desde diploma do ensino médio até pós-doutorado. Tal vagueza torna a condição legalmente inexequível. A juíza Barlow se virou para Daniel. Senhor Torres. Daniel se levantou com uma calma que beirava a serenidade. Meritíssima, o documento do Trust especifica e direciona o tribunal à página 7,
Parágrafo 3, que a condição é cumprida quando minha neta, Lorena Margarida Almeida, obtém um bacharelado de uma instituição credenciada. A senhorita Almeida se formou há 12 dias com bacharelado em arquitetura pela Universidade do Litoral, uma instituição plenamente credenciada. A concessão do diploma é registro público. Submeti o histórico certificado e a confirmação oficial da universidade como provas A e B. A juíza Barlow revisou os documentos por um longo momento. Então olhou para Pratt. A linguagem me parece bastante específica. Advogado, tem precedente que apoie sua alegação de que isso constitui vagueza? Pratt se mexeu. Meritíssima, também argumentaríamos que o Trust foi criado sob circunstâncias questionáveis. Margarida Almeida era idosa na época de sua formação, e acreditamos que possa ter havido influência indevida do administrador Sr. Torres ou outros. O Sr. Torres é o administrador há 15 anos e foi contratado pessoalmente por Margarida Almeida, disse a juíza Barlow, o tom esfriando notavelmente. Tem alguma evidência de influência indevida? Qualquer testemunho, documentação ou alegação crível? Ainda estamos investigando essa via, meritíssima. Daniel se levantou novamente. Meritíssima, se me permite, antecipamos essa linha de argumento. A competência cognitiva de Margarida Almeida na época da criação do Trust está plenamente documentada. Submeti à prova C, uma avaliação neuropsicológica completa realizada pelo Dr. Raymond Park da Clínica Neurológica da Costa, datada de 3 semanas antes da execução do Trust. O Dr. Park concluiu que Margarida Almeida estava em plena posse de suas faculdades cognitivas, sem evidência de comprometimento, demência ou influência indevida. Também tem uma declaração em vídeo assinada e notariada da própria Margarida Almeida, gravada no mesmo dia, na qual ela articula claramente suas intenções para o Trust e nomeia a neta como única beneficiária. Um murmúrio percorreu a pequena galeria. Olhei para trás, para meu pai. Ele havia erguido a cabeça agora e seus olhos estavam arregalados, não de surpresa, mas de reconhecimento. Estava ouvindo a voz da mãe na memória, talvez do jeito que eu a ouvira todos os dias desde que chegara. A juíza Barlow assentiu. Vou revisar a declaração em vídeo, mas com base no que foi apresentado até agora, não vejo fundamento para contestar a ativação do Trust. Sr. Pratt, a menos que tenha evidência adicional, meritíssima, disse Pratt levantando-se novamente, também chamaríamos a atenção do tribunal para o fato de que a beneficiária, senhorita Almeida, esteve afastada da família e agiu de maneira inconsistente com o espírito de unidade familiar. Unidade familiar não é um padrão legal, advogado, disse a juíza Barlow, e sua voz estava afiada agora, a paciência se esgotando. Isto é um tribunal de justiça, não uma sessão de mediação. O senhor está contestando um trust executado legalmente, com competência documentada, linguagem condicional clara e cumprimento certificado dessas condições. Ainda não vi uma única peça de evidência crível apoiando sua contestação. Ela se virou para Daniel. Senhor Torres, o senhor mencionou materiais adicionais. Daniel assentiu e abriu uma segunda pasta. Meritíssima, embora tenhamos confiança de que o Trust fala por si, acredito que o tribunal deva estar ciente do contexto por trás deste desafio. A pessoa que iniciou este procedimento, Vitória Lombardi, madrasta da beneficiária, não é parente de sangue de Margarida Almeida e não tem legitimidade legal para contestar este ou qualquer patrimônio relacionado à família Almeida. Além disso, documentamos um padrão de conduta financeira diretamente relevante para sua motivação ao trazer este desafio. Ele apresentou as evidências metodicamente, peça por peça. As 3 queixas de clientes contra o negócio dissolvido de Vitória. A segunda hipoteca na casa do meu pai, feita sob falsos pretextos, a consulta ao advogado de sucessões de 6 meses antes. E, finalmente, o detalhe que fez o tribunal ficar completamente em silêncio. O fato de Vitória ter usado os recursos da segunda hipoteca para pagar credores pessoais, deixando a casa do meu pai sobrecarregada com dívida que não financiara nada para a família. Meritíssima, disse Daniel. É nossa posição que este desafio não é uma ação legal de boa-fé, mas uma tentativa de uma pessoa sem direito legítimo de ter acesso a um patrimônio que foi especificamente e deliberadamente blindado dela.
Margarida Almeida sabia do interesse da senhora Lombardi pelos bens da família e projetou este trust precisamente para impedir o que está acontecendo hoje. Vitória se levantou. Não conseguiu se conter. Isso é absurdo, disse ela, a voz rachando a compostura que mantivera a manhã toda. Aquela garota manipulou a própria avó. Virou-a contra o resto de nós. Esse patrimônio deveria pertencer a esta família, a todos nós, não a alguma. Senhora Lombardi, disse a juíza Barlow, e sua voz cortou a sala como uma lâmina. A senhora vai se sentar e permanecer em silêncio, ou vou prender, lá por desacato. Seu advogado pode falar, a senhora não. Vitória sentou. Seu rosto estava ruborizado, as pérolas captando a luz enquanto o peito subia e descia com fúria mal contida. Gerald Pratt pôs a mão no braço dela e se inclinou para sussurrar algo, mas ela o afastou. A juíza Barlow revisou os documentos finais, então os colocou na mesa e cruzou as mãos. Com base nas evidências apresentadas, julgo que o Trust Família Almeida é válido, suas condições foram cumpridas e sua ativação é legal e completa. O desafio apresentado pela senhora Lombardi é indeferido com prejuízo. Senhor Pratt, também estou encaminhando a documentação financeira submetida pelo Sr. Torres à Ordem dos Advogados para a análise da conduta de sua cliente neste assunto. Entrar com um desafio sem legitimidade e com padrão documentado de irregularidade financeira levanta questões que não estou disposta a ignorar. Ela se virou para mim. Senhorita Almeida, o patrimônio é seu. Estou satisfeita de que os desejos da sua avó foram claros, competentes e legais. Desejo-lhe boa sorte. Eu me levantei. Obrigada, meritíssima. E então, da última fila, meu pai também se levantou. Não disse nada a princípio, apenas ficou ali, e então caminhou lentamente, pesadamente, como um homem atravessando uma ponte de cuja sustentação não tinha certeza, na minha direção. Passou pela mesa de Vitória sem olhar para ela. Passou por Daniel sem parar, e quando me alcançou, fez algo que não fazia desde que eu era menina. Pôs os braços ao meu redor e segurou firme. Desculpe, sussurrou, e sua voz falhou na palavra. Sinto muito, Lorena. Eu deveria ter te protegido, deveria ter visto, deveria ter sido seu pai. Você ainda pode ser, disse eu, e minhas próprias lágrimas vieram agora, quietas, quentes e há muito tempo devidas. Você ainda pode ser, pai. Atrás de nós, Vitória estava imóvel à mesa, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade. Gerald Pratt já arrumava a pasta, o maxilar apertado com o conhecimento de que este caso e provavelmente sua reputação haviam acabado de sofrer um golpe severo. A galeria esvaziou lentamente, as pessoas olhando para trás para a cena com expressões que iam de satisfação à tristeza. Meu pai se afastou e enxugou os olhos. Então se virou e olhou para Vitória, não com raiva, mas com algo muito mais final. Reconhecimento. Compreensão. O fim de uma longa e dolorosa ilusão. Vou tirar minhas coisas da casa até o fim da semana, disse ele a ela, e vou contatar meu próprio advogado sobre a hipoteca. Vitória abriu a boca, mas pela primeira vez em todos os anos que a conhecia, nenhuma palavra saiu. Ela havia perdido, e sabia disso. As semanas que se seguiram à audiência foram um estranho e belo desfazer e também uma reconstrução. O desafio de Vitória desmoronou completamente. Gerald Pratt se retirou do caso em poucos dias e a investigação da Ordem dos Advogados iniciada pela juíza Barlow começou a tomar forma. A documentação financeira que Daniel apresentara, as queixas de clientes, os fundos mal utilizados, a segunda hipoteca fraudulenta tornaram-se a base para uma ação civil separada. Meu pai, finalmente desperto para o escopo completo do que havia acontecido, registrou uma denúncia na Divisão de Proteção ao Consumidor do Estado sobre o manejo dos bens dele por Vitória. A investigação estava em andamento, mas Daniel estava confiante de que o resultado seria significativo. Vitória se retirou para a casa, a que tinha a segunda hipoteca que não podia pagar, e se viu pela primeira vez sem um palco. O número de seguidores de Larissa nas redes sociais diminuiu depois que a audiência se tornou pública. Os comentários que antes a aplaudiam tornaram-se críticos, depois zombeteiros, depois indiferentes. A narrativa da garota pobre havia virado, e nenhuma das duas sabia como viver do outro lado dela. Meu pai se mudou para um pequeno apartamento perto do escritório.
Era modesto, bem diferente da casa que compartilhara com Vitória. Mas quando o visitei pela primeira vez, vi algo nos olhos dele que não via havia anos. Paz. Não a paz falsa de fingir que tudo estava bem, mas a paz dura e real de um homem que finalmente parara de fugir da verdade. Tenho lido as cartas da sua avó, me contou uma noite, sentado à pequena mesa da cozinha, com uma xícara de café e uma pilha de papéis. Ela escreveu para mim também, sabia? Não sobre o Trust, sobre outras coisas, sobre sua mãe, sobre você. Ela me disse para ser corajoso, e eu não fui, mas estou tentando agora. É tudo o que eu sempre quis, pai, disse eu. Que você tentasse. Passamos aquela noite conversando. Conversando de verdade pela primeira vez em quase uma década. Ele me contou sobre os primeiros dias com minha mãe, sobre o luto que o engolira quando ela saiu, sobre como Vitória parecera uma forma de recomeçar. Admitiu sua fraqueza claramente, sem desculpas, e eu escutei com um coração que se curava mais rápido do que esperava. Perdão, percebi, não era sobre apagar o passado, era sobre escolher construir algo novo por cima dele. De volta à Praia Serena, comecei a fazer exatamente isso. Tiago Silva continuou como administrador do patrimônio, e juntos começamos o trabalho de restaurar o casarão, não só mantê-lo, mas trazê-lo à vida. Abri os livros de arquitetura da minha avó e comecei a projetar. O casarão tinha uma ala que ficara fechada por anos, um espaço lindo e ensolarado com janelas do chão ao teto com vista para o oceano, e a converti num estúdio. Em 2 meses, lancei meu próprio escritório de design arquitetônico, financiado pelo Trust que minha avó construíra e guiado pelos princípios que ela havia instilado em mim, que os espaços moldam as pessoas, que a beleza importa e que toda a estrutura deve servir às pessoas que vivem dentro dela, não ao ego de quem a construiu. Meu primeiro cliente foi uma família local que precisava de uma reforma acessível para a mãe idosa. Peguei o projeto por um valor reduzido porque minha avó teria feito isso e porque lembrava como era ser a pessoa que não podia pagar ajuda. Daniel Torres e eu nos tornamos amigos improváveis. Ele visitava o casarão regularmente, em parte por negócios do Trust e em parte eu suspeitava, porque sentia falta da minha avó e via ela em mim. Numa visita, ele me entregou um documento final, uma carta de Margarida Almeida, mantida em custódia até o Trust estar completamente resolvido e todos os desafios indeferidos. Abri sozinha no escritório, com o som das ondas abaixo. Minha querida Lorena, se você está lendo isto, então a luta acabou e você ainda está de pé. Nunca duvidei que estaria. Você sempre foi a mais forte de nós. Não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou. Deixei tudo o que tinha para você. Mas a verdade é que você foi meu maior legado muito antes de tudo isso. A casa, o Trust, a chave, essas são apenas ferramentas. Você é a verdadeira herança. Construa algo bonito, minha menina, não só para si mesma, mas para todos que já foram feitos se sentir pequenos. Tenho muito orgulho de você. Com todo o meu amor, sempre, Vovó Margarida. Pressionei a carta contra o peito e deixei as lágrimas caírem, quentes, sem vergonha e cheias de gratidão. O patrimônio floresceu. Meu escritório cresceu. Meu pai e eu reconstruímos nossa relação lentamente, cuidadosamente, tijolo por tijolo, do jeito que qualquer estrutura sólida deve ser construída. Ele veio visitar Praia Serena no outono e mostrei o escritório, os terrenos, o lugar onde sua mãe havia ficado naquela foto tantos anos atrás. Ele ficou no mirante e olhou para o mar e vi ele sorrir. Sorrir de verdade. Pela primeira vez em tanto tempo quanto eu conseguia lembrar. Quanto à Vitória, as consequências chegaram como as consequências chegam. Não todas de uma vez, mas firmemente, como a maré. A ação civil resultou em julgamento contra ela pelos fundos da hipoteca mal utilizados. A investigação estadual sobre as práticas do antigo negócio dela estava em andamento, e Daniel ouvira pela rede que queixas adicionais haviam surgido de ex-clientes encorajados pela publicidade da audiência. O mundo financeiro dela estava se fechando e o verniz polido que ela passara anos construindo rachava além do reparo. Ela nunca me contatou novamente. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma defesa, nenhuma palavra. E descobri, para minha própria surpresa, que não precisava de uma. O silêncio dela era seu próprio veredito. Uma noite,
enquanto o sol mergulhava no horizonte e pintava o oceano em tons de ouro e âmbar, fiquei no mirante do casarão da minha avó, a casa que agora era minha, e segurei a chave de latão na mão. Eu a usara no pescoço todos os dias desde que chegara, um lembrete de onde vim e da mulher que acreditara em mim quando ninguém mais acreditava. Desprendi a corrente e coloquei a chave no parapeito do mirante, deixando-a captar a última luz do dia. Não precisava mais dela. Não porque havia esquecido, mas porque finalmente entendera. A chave nunca fora para uma fechadura, fora para uma porta que eu tinha que escolher atravessar. E eu havia atravessado. Fiquei ali, o ar salgado na pele, o som das ondas firme abaixo, e senti algo que não sentia havia muito tempo. Lar.